Isso aconteceu quando eu tinha 15 anos e estava no segundo ano do ensino médio. Eu estava com alguns amigos antes das aulas começarem, apenas conversando sobre coisas bobas que adolescentes de 15 anos costumam falar. Logo o sinal tocou, e cada um seguiu seu caminho para suas respectivas aulas. Eu não tinha pressa em chegar à sala, porque meu professor, o treinador Thompson, era bem tranquilo e não se importava muito se eu chegasse um pouco atrasado. Ele geralmente começava a aula alguns minutos depois, já que também era treinador esportivo e estava sempre ocupado com isso. Enquanto caminhava pelos corredores, o sinal tocou novamente indicando o início das aulas, mas não dei muita importância e continuei andando. Os corredores estavam vazios quando, de repente, o interfone anunciou que a escola estava entrando em lockdown. Eu não conseguia entender o porquê e fiquei confuso, já que tudo parecia normal. Continuei caminhando em direção à minha sala, pensando que talvez fosse um alarme falso ou apenas um exercício. Quando entrei no corredor onde minha sala ficava, parei e congelei. No final do corredor, havia um homem grande, usando uma máscara de esqui, todo vestido de preto, com botas de combate e uma grande bolsa preta pendurada no ombro. Demorei alguns segundos para processar o que estava acontecendo. O homem ainda não havia me notado, mas logo virou a cabeça e olhou na minha direção. Imediatamente me escondi atrás da parede, com o coração disparado. Ele estava parado exatamente onde ficava minha sala, então não havia como ir para lá. Os corredores estavam completamente vazios, e eu comecei a entrar em pânico. Conhecia bem a escola, então corri para o banheiro mais próximo, esperando ficar seguro lá até que tudo terminasse. Entrei em uma cabine do banheiro e fiquei em silêncio, tentando ouvir qualquer som enquanto rezava para que o homem não entrasse. Durante o tempo que estive ali, fiquei aterrorizado e nem ousava respirar alto. Cerca de 30 minutos se passaram em completo silêncio, até que, em determinado momento, ouvi passos. Isso me assustou ainda mais, mas, felizmente, os passos passaram direto e não entraram no banheiro. Finalmente, decidi sair. Não havia ouvido nada por um bom tempo e achei que poderia ser seguro. Quando saí, notei que os corredores ainda estavam vazios e silenciosos. O lockdown ainda estava ativo, e eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Comecei a andar rapidamente em direção à minha sala, tomando cuidado e olhando ao redor. Estava na metade do caminho quando ouvi um som que me fez congelar novamente. Passos se aproximando de outro corredor ao virar da esquina. A sensação de medo voltou com força total. Virei rapidamente e corri por outro corredor para evitar quem quer que fosse. Olhei para trás por um instante e vi o homem de máscara começando a virar a esquina. Nesse momento, corri como nunca antes na minha vida. Era uma corrida pela sobrevivência, e nada mais importava. Não pensava em tarefas escolares, paixões ou qualquer outra coisa. Tudo o que queria era sobreviver. Depois de correr por um tempo, parei, sem ouvir mais nada atrás de mim. Juntei minhas forças e segui em direção à saída, esperando encontrar uma maneira de escapar. Ao chegar à saída, senti um alívio enorme ao ver vários policiais do lado de fora. Corri em direção à porta, e eles acenaram para mim. Saí e finalmente pude respirar aliviado. O homem dentro da escola foi capturado mais tarde, mas nunca soubemos quais eram suas intenções. Aquele dia ficou marcado na minha memória, e meus pais decidiram me colocar em terapia para superar o trauma. Nenhum adolescente, ou qualquer pessoa, deveria passar por algo assim. Já se passaram 7 anos, e hoje estou muito melhor. Nossa rotina escolar voltou ao normal pouco tempo depois, mas por um ano tivemos um policial na escola 24 horas por dia, o que trouxe mais segurança para todos. Fico feliz por ninguém ter se machucado e por eu ter saído vivo daquela situação. Isso aconteceu quando eu tinha 18 anos e tive um encontro pessoal com um homem que causou um lockdown na minha escola. Tudo começou durante a 4ª aula do dia escolar. Eu estava sentado na sala, quase adormecido, quando de repente um som ecoou pelo interfone. O diretor anunciou: "Atenção, alunos e funcionários, este é um lockdown de código vermelho. Por favor, sigam os procedimentos imediatamente." Meu coração afundou, como acredito que aconteceu com todos na sala. Nossa professora começou a organizar os alunos, pedindo que nos reuníssemos em um canto da sala. Ela trancou a porta, apagou as luzes e nos instruiu a ficarmos em silêncio. A tensão era palpável,
e os sussurros e perguntas tomaram conta do ambiente enquanto tentávamos entender o que estava acontecendo. Os minutos se transformaram em horas, e a sensação de estar preso em um lugar sem saber o motivo era sufocante. Muitos alunos mexiam em seus celulares, enquanto outros cochichavam teorias sobre o motivo do lockdown. Cada som no corredor gerava calafrios e aumentava nossa ansiedade. Em determinado momento, um dos colegas olhou pela janela da sala e disse ter visto um homem de moletom vermelho no corredor. A professora rapidamente o repreendeu, mas aquela imagem ficou na cabeça de todos. Finalmente, próximo ao final do dia, o interfone anunciou que o lockdown havia sido suspenso e era seguro sair. Ao voltar para os corredores, a sensação era de alívio, mas o impacto do que aconteceu ainda pairava no ar. Após o dia tenso, peguei o ônibus escolar para casa. Enquanto refletia sobre os eventos, algo me chamou a atenção: um carro estacionado na rua perto da minha casa. Eu morava com meus pais, que ainda estavam no trabalho, então a visão de um veículo desconhecido me deixou desconfiado. Ao entrar em casa, espreitei pela janela e percebi que alguém estava dentro do carro. Senti um desconforto crescente, mas tentei ignorar. Liguei para meus pais disfarçando a preocupação, mas não mencionei o carro. Tentei me distrair assistindo TV, mas meus olhos sempre voltavam para a janela. Alguns minutos depois, ouvi o som de uma porta de carro fechando. Olhei pela janela e vi um homem de moletom vermelho saindo do veículo e caminhando em direção à minha casa. Entrei em pânico, corri para o meu quarto e me escondi debaixo da cama. Meu coração estava acelerado e quando ouvi uma batida na janela do meu quarto, meu medo atingiu o ápice. Peguei meu telefone e liguei para a polícia. Expliquei o que estava acontecendo e fui informado de que os policiais estavam a caminho. Momentos depois, ouvi o som de vidro se quebrando nos fundos da casa. O homem tinha invadido. Os barulhos indicavam que ele estava dentro da casa. Mas, antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, ouvi as sirenes da polícia. Era um alívio indescritível. O invasor fugiu pela porta dos fundos, mas foi capturado no quintal de um vizinho. Descobri que ele era o mesmo homem que causou o lockdown na minha escola. Ele havia entrado na escola antes das aulas começarem, mas conseguiu escapar sem ser pego. Por alguma razão, ele foi até minha casa depois. A ideia de que ele poderia estar me seguindo era assustadora, mas o importante é que ele foi preso e não preciso mais viver com esse medo. Imagine a cena. Fui chamado para ser professor substituto de uma turma que não pôde ir a uma excursão escolar. O professor regular e a maioria dos alunos estavam na excursão, enquanto eu fiquei responsável por 4 alunos que não haviam entregado a autorização dos pais. Para contextualizar, eu tinha acabado de substituir outra turma, e então me pediram para cuidar dessa. As instruções eram simples: colocar um episódio de MYTH para os alunos assistirem e entregar algumas folhas de exercícios para mantê-los ocupados. Parecia fácil, certo? Bom, foi aí que as coisas começaram a sair do controle. Poucos minutos após o início da aula, enquanto o vídeo estava passando, os 4 alunos, que pareciam inseparáveis, levantaram as mãos e pediram para ir ao banheiro. Como sou um substituto tranquilo, deixei que fossem, mas pedi que voltassem logo para podermos continuar com o vídeo. Eles assentiram, prometeram voltar em breve e saíram para o corredor enquanto eu pausava o vídeo. Esperei por alguns minutos, mas então um anúncio surgiu pelo alto-falante. A escola estava entrando em lockdown e não era um exercício. Entrei em pânico ao perceber que os 4 alunos não estavam por perto. Fiquei indeciso. Deveria segui-los e tentar trazê-los de volta, ou deveria seguir os protocolos de lockdown, trancar a sala e apagar as luzes. Pensei que eles retornariam a qualquer momento, então fiquei parado na porta da sala por cerca de 1 minuto. Preocupado com a segurança deles, decidi ir procurá-los. Imaginei que estariam no banheiro mais próximo, fácil de encontrar, ou pelo menos era o que eu esperava. Caminhei pelo corredor, ansioso e determinado. Fui até o banheiro o mais rápido que pude, mesmo ficando ofegante, já que minha forma física não é mais como antes, e bati na porta. Esperava encontrá-los lá e trazê-los de volta à sala. Ei, pessoal, estamos em lockdown, vocês precisam voltar para a sala. Chamei, minha voz ecoando no banheiro vazio. Para minha surpresa, não houve resposta. Nenhum som.
A confusão aumentou enquanto eu empurrava a porta um pouco mais, esperando que eles aparecessem de repente, mas isso não aconteceu. O banheiro estava vazio, sem sinal de ninguém. Meu coração afundou. Onde esses alunos poderiam estar? Não podia perder mais tempo. Minha prioridade era voltar à sala de aula. Se os alunos haviam se afastado, seria responsabilidade deles, e provavelmente algum outro funcionário os encontraria. Com um misto de ansiedade e pressa, voltei para a sala onde eu era responsável. Entrei e permaneci próximo à porta. 10 longos minutos se passaram, que pareciam uma eternidade, e ainda não havia sinal dos alunos. Quando eu já estava quase perdendo a paciência com toda a atenção, ouvi um barulho estranho dentro da sala. Rapidamente olhei em volta, tentando descobrir de onde vinha. Não havia nada aparente, apenas uma sala vazia e silenciosa. Tentei convencer a mim mesmo de que minha mente estava pregando peças, mas então ouvi o som novamente. Dessa vez, meus olhos se fixaram em uma figura agachada atrás de uma das mesas no fundo da sala. Cautelosamente, me aproximei, minha voz tremendo enquanto perguntava: "Quem está aí?" Rezava para que fosse apenas um aluno fazendo alguma brincadeira. Mas, para meu horror, a pessoa que se levantou de trás da mesa não era um aluno. Era um homem. Um completo estranho. Entrei em pânico e corri para fora da sala imediatamente, desesperado para encontrar ajuda. Agora, você pode estar se perguntando por que eu não fiquei e enfrentei o intruso. Mas, como mencionei antes, já não sou tão jovem e não estou em forma. As chances de eu vencer uma luta e proteger a mim mesmo eram mínimas. Bati na porta da sala mais próxima e, felizmente, o professor abriu. A expressão dele rapidamente mudou para preocupação enquanto eu explicava o que havia acontecido. Sem perder tempo, ele ligou para a diretora da escola e a alertou sobre a situação. Logo, a escola estava cheia de atividade, com policiais em todos os corredores. Descobriu-se que o estranho que eu havia encontrado era exatamente a pessoa pela qual a escola estava em lockdown. Ele deve ter entrado na minha sala quando eu estava no corredor procurando os alunos. Essa realização fez minha mente escurecer, pensando nas possibilidades do que poderia ter acontecido se eu não tivesse saído correndo. No final, os alunos desaparecidos foram encontrados em segurança na sala de outro professor. Ninguém pensou em me informar. Rumores começaram a circular de que o intruso tinha motivações obscuras, com boatos de que ele estava procurando alguém específico ou que talvez estivesse armado. Os detalhes permaneceram vagos, e a escola manteve as informações em sigilo. Ao olhar para trás, só posso agradecer que todos saíram ilesos. Depois desse incidente maluco, precisei de um tempo longe do trabalho. Quando finalmente voltei a dar aulas, minha perspectiva era completamente diferente. Certamente, nunca esquecerei aquele dia. Isso aconteceu no meu primeiro ano do ensino médio. Era um dia comum, como qualquer outro, pelo menos por enquanto. Lembro que estava na aula de história, que acho que era o terceiro período do dia. Foi quando alguém chegou na porta da sala com um bilhete. Na minha escola, alguns alunos trabalhavam para o escritório a cada hora, entregando passes para outros alunos. Normalmente, esses passes permitiam que os estudantes saíssem da escola para compromissos, como consultas médicas ou algo do tipo. Quando o aluno chegou à nossa sala, entregou o bilhete ao meu professor, o Sr. Watterson. Ele leu o bilhete e chamou meu nome. Fiquei surpreso, pois não sabia de nenhum motivo para sair da escola naquele dia. Achei que talvez tivesse esquecido de alguma consulta, mas minha mãe não tinha mencionado nada e eu sabia que ela me avisaria. Quando meu nome foi chamado, olhei ao redor e me levantei lentamente. Caminhei até o professor, que disse algo como: "Até mais, amigo. Aqui está a lição de casa." Ele pegou a tarefa da mesa e me entregou. Peguei o bilhete, que também servia como passe para o corredor, e saí da sala. Foi então que li o bilhete pela primeira vez. Ele dizia algo como: "Estarei aqui para te buscar para seu compromisso às 10h30. Mamãe, isso ainda parecia um pouco estranho, mas imaginei que talvez fosse algo que minha mãe esqueceu de me contar. Fui caminhando pelos corredores vazios até a entrada lateral, onde ficava o estacionamento, o local onde os pais costumavam buscar seus filhos. Quando cheguei lá, vi uma minivan parada, mas não era o carro da minha mãe. Era um modelo e cor diferentes. Achei que fosse o carro de outro pai e que minha mãe ainda não tivesse chegado,
já que o relógio marcava 10h28, um pouco antes do horário marcado. Esperei alguns instantes, olhando ao redor, quando percebi que o motor da minivan estava ligado. O vidro da frente do passageiro começou a abaixar, e uma mulher virou-se para mim. Fizemos contato visual, e ela disse que estava lá para me buscar, afirmando que minha mãe havia pedido para ela me pegar. Disse também que era amiga da minha mãe. Mas eu nunca tinha visto aquela mulher antes na vida. Mesmo sendo jovem, não era ingênuo. Perguntei como ela conhecia minha mãe, e a mulher respondeu algo vago, como somos velhas amigas. Isso não me convenceu. Disse a ela que não me sentia confortável em ir com ela e que esperaria minha mãe. A mulher tentou insistir para que eu entrasse na van, mas ignorei e me virei para voltar à escola. Foi então que percebi que as portas laterais estavam trancadas, algo que tinha esquecido completamente. Durante o horário escolar, apenas a entrada principal ficava aberta. A situação ficou ainda mais assustadora quando olhei de volta para a van e vi a porta deslizante lateral se abrindo. Um homem saiu da van e começou a caminhar na minha direção. O veículo estava a uns 15 metros de distância, e eu estava parado próximo às portas laterais da escola. A única coisa que consegui pensar foi em correr. Dei a volta rapidamente e corri até a entrada principal da escola, sem olhar para trás para ver se estava sendo seguido. Felizmente, eu era rápido e cheguei à entrada principal sem problemas. Ao entrar, fui direto até a janela da recepção, onde uma funcionária ficava durante o horário escolar. Ela pediu minha identificação, e enquanto eu a entregava, tentei explicar o que havia acabado de acontecer. A funcionária parecia confusa, e eu também estava. Expliquei que havia recebido um passe da minha mãe para sair da escola, mas que minha mãe não apareceu. Em vez disso, uma mulher que eu nunca tinha visto tentou me convencer a entrar na van, e um homem estranho apareceu. Depois de confirmar minha identificação, a funcionária me deu um passe para voltar à minha aula de história. Quando entrei na sala, todos me olharam com curiosidade, incluindo o professor. Ele comentou algo como: "De volta tão cedo?" Respondi brevemente que houve uma confusão e que não precisei sair. Sentei no meu lugar e a aula continuou por mais alguns minutos até o fim do período. Mais tarde, no mesmo dia, durante a aula de inglês, recebemos a notícia de que a escola estava em lockdown. Foi um momento de muita tensão. Só no final do dia descobri que o homem que havia saído da van era o mesmo que invadiu a escola. Ele foi encontrado escondido no banheiro perto do meu armário. Nunca descobri quem eram aquelas pessoas ou como conseguiram meu nome. Essa experiência foi uma das mais assustadoras da minha vida.